Quando tem mais fé e ouve mesmo sendo em tribulação, quanta voz de poder o seu ego virá, sobre as ondas poder apontar. Solta o carro da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Porque ele vive, posso ter irmão. Deus enviou Seu filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu bem vivo com o Pai está. Porque Ele viveu, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, e por não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. e quando enfim chegar a hora, Chegar a hora, vencer a morte, sentarei enfrentarei, sem medo então, sem medo então, sem vitória. terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu venci. Eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. porque ele vive, Porque Ele vive, posso
dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Oh, 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 maravilhoso e os irmãos ficam em união. Oh, bom, bom, irmão maravilhoso é e os irmãos ficam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. E o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. O sentimento do cristão, ele deve vir de Cristo. E o sentimento que a Bíblia mostra de Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas desceu e despiu-se da sua glória para alcançar a gente. E nós precisamos também, com o nosso amor, o amor ensinado por Cristo, alcançar a gente. Não ter dificuldade de estender a mão a gente, ser ponte na vida das pessoas. Esse é o maior serviço que uma igreja pode fazer, irmãos. Nós podemos fazer muitas coisas, como no início do culto, ao final do culto, podemos fazer durante a semana, enfim, vários trabalhos. Mas o que mais o Senhor ele espera é que nós venhamos a trabalhar alcançando vidas para Cristo. Amém? Nessa noite quem vai estar ministrando a palavra do Senhor é o nosso irmão Adão, que nós temos a alegria de ouvir ele, servo de Deus, que prega a palavra do Senhor já há muitos anos. Eu já estou há 25 anos aqui na localidade e desde que eu vim para cá eu já ouvi o irmão Adão pregando o Evangelho. Então é bênção de Deus na igreja e nós vamos fazer uma oração recebendo o servo do Senhor aqui no altar. Certamente, mas depois a irmã Vera também vai saudar a igreja aqui juntamente com ele. Outro irmão se dirige para cá, vamos estender as mãos e orar por ele. Querido Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos e apresentamos a Ti o teu servo, que certamente, Pai, ele também já se apresentou ao Senhor, buscando para essa direção, essa administração, e agora confirma, Pai, a tua graça, o teu poder, através, Pai, dessa ministração que venha do teu coração na tua igreja. Enquanto ele estiver pregando a tua palavra, Pai, visitando, Pai, a sua vida, a sua casa, a sua família, derramando bênção sobre a vida e a família do seu servo. Assim nós oramos e pedimos, Pai, nessa noite, confronta-nós pelo teu poder que é tão grande, mas sara, Senhor, as feridas e abençoa o teu povo para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. E assim nós recebemos o irmão Adão com a salva de palmas para Jesus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Eu tenho a alegria de Deus em estar com vocês nesta noite, que a família, pastora Cláudia, pastor Jorge,
Desculpa, irmãos. Família do pastor João, da irmã Clara, família que eu aprendi a amar, por vê-los fazendo a obra do Senhor com amor, com verdade, com sinceridade e com dedicação. E o fruto é o que estamos vendo. E depois a pastora Cláudia, juntamente com o pastor João, o seu esposo, todo mundo ajudando junto, resultou no que tem hoje. Amém? A fidelidade de quem ora, de quem crê. E ele amava muito a pastora Cláudia e dizia: essa Deus botou para tocar para frente as coisas. Desculpa, eu me emocionei um pouco. Vamos parar com isso. Eu vou convidar os irmãos, para nós fazermos aquela oração do Pai Nosso, que eu gosto muito dela. E aí vamos passar logo a palavra de Deus. Amém? Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, porque do Senhor é o reino, é o poder e a glória para sempre. Deus querido, eis aqui o seu povo. Aqui, Pai querido, pessoas que vieram nessa noite buscar alimento do Senhor. E que o Senhor derrame o alimento. O Senhor é o alimento. O Senhor é o pão da vida. E que esse pão venha nos alimentar nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, então, pode colocar. Obrigado. Eu prefiro. Pode colocar. Eu achei que está meio ruim, né? Não faz mal daí, eu vou falar, não precisa olhar nada. Mas dá para ver. Tá. Ali em cima está escrito Feliz Dia dos Pais. Talvez se mudasse a letra para preto ali, mas tá bom, o resto é preto, tá? Aí, irmãos, o que eu quero dizer hoje? A nossa igreja, a igreja da última hora, Deus é fiel. O mundo está vivendo a última hora, pode ter certeza disso, tá? E não é tempo de nós brincarmos, é tempo de nós compreendermos as coisas. Glorificado seja Deus. Então aqui diz assim, irmão, eu coloquei ali, ó, ser pai é preparar os filhos para a vida. Ser pai é preparar os filhos, pode sentar, os filhos para a vida. Aí a gente entende que ser pai, às vezes nós na roça preparar os nossos filhos para ter o seu pedaço de terra, para ter o seu trator, a sua junta de boi. Claro que isso é bom. Mas ser pai é preparar os filhos para a vida. Alguma coisa que vai além disso. A vida é Jesus. Ser pai é preparar os filhos para ter comunhão com Jesus. Porque só a comunhão com Jesus que nos traz a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Aí, irmãos, nós vamos ver, na segunda tela que ela vai botar daqui a pouquinho, tem ali quando Deus estava dando um conselho para Israel. O que Deus falou, tá? Eu falei, ser pai é preparar os filhos para a vida. Os pais querem preparar os filhos para a vida. Mas para que prepare os filhos para a vida, é necessário que esses filhos acompanhem os pais. Não adianta o pai ir sozinho para a roça, cangar os bois sozinho, subir na carroça sozinho, plantar sozinho, e os filhos só ouvirem falar das coisas que o pai faz. Os filhos precisam estar junto com os pais. E aí a palavra de Deus diz: assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Como é que Deus nos ensina o que é útil?
De que forma Ele nos ensina o caminho que nós devemos andar? É através da palavra de Deus, é através da Bíblia Sagrada, através do ensinamento bíblico. O Senhor nos ensina o que é útil. Mas nós, igual aquela criança desobediente, perdemos o nosso tempo e a nossa paz com coisa inútil. Às vezes ensina o que é útil para a criança. Às vezes quando vê a criança está fazendo o que é inútil. Ela aprendeu do pai o que é útil, mas não deu ouvido e faz aquilo que é inútil. E nós aprendemos de Deus o que é útil. Aprendemos como nos cuidar, aprendemos, irmãos, nós aprendemos como nos prepararmos como soldados de Cristo. Nós aprendemos que temos que colocar o cinto da verdade. Deus nos ensina. Coloca o cinto da verdade. Fala a verdade. A couraça da justiça. O escudo da fé. Mas muitas vezes qualquer pessoa nos diz uma coisa que nós não gostamos, nós ficamos tristes, nós ficamos magoados, nós ficamos reclamando, nós ficamos murmurando, não dando ouvido para aquilo que Deus nos ensinou que é útil, nos ensinou o caminho que devemos andar. Mas às vezes nós cuidamos mais do que nós pensamos. As crianças fazem isso. Tu está ensinando do jeito, não é assim, vão fazendo do jeito deles. E dá problema. E quando nós fizermos do nosso jeito, dá problema. Nós temos que ter a armadura da fé. A nossa vida é uma guerra, não contra a carne e contra o sangue. A nossa vida é uma guerra contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esta igreja é um lugar celestial. O lar de vocês, o meu lar, o lar de cada irmão é um lugar celestial. E como soldados nós temos que estar preparados para defender esse patrimônio, para defender este lugar. Pessoas batizadas há mais anos, que servem o Senhor há mais anos, já são soldados que já aprenderam a usar a espada do Espírito, já aprenderam a se preparar para a guerra. Pessoas que estão chegando são pessoas voluntárias que querem também lutar pelo reino, mas todos que lutam para defender o patrimônio de uma nação. E nós, vocês, as almas, nós somos o patrimônio de Cristo. E tem que ser lutado para defender essas almas. Deus escolhe alguém para comandar. E quando eu estava sentado ali, Deus me deu uma visão e eu tenho que falar, desculpa. Eu vi a pastora Cláudia enxergando alguns soldados largar a arma e clamar a Deus e pensar, eu vi, pastora, e pensar como é que eu vou fazer se os meus soldados estão largando as armas. E o soldado só larga a arma quando ele deixar de usar o cinto da verdade. Ele só larga as armas quando deixar de usar a couraça da justiça. Ele só larga as armas quando deixar de calçar os seus pés na preparação do Evangelho. Ele só larga as armas quando ele deixar de usar o capacete da salvação. Porque essa armadura divina é que nos livra contra os dardos inflamados do maligno. E para o comandante que está na frente vencer o exército inimigo, é preciso os soldados estarem todos fardados. É preciso que os soldados estejam junto com a sua espada desembainhada para vencer o mal. Não pode soldado atingir soldado.
Os outros soldados não são os teus inimigos, irmão. O inimigo são os demônios, são as vozes espirituais da maldade que têm destruído vidas. Aleluia. Irmãos, se nas nossas casas a alegria não está completa, alguma coisa está errada. É mentira dizer que na casa de um crente não pode alguém ficar doente. É mentira dizer que não pode alguém ficar apertado financeiramente. Mas é verdade dizer que o crente tem que ter alegria, porque ele sabe que o seu Redentor vive. O crente tem que ter alegria porque ele sabe em quem tem crido. E a alegria do crente é a sustentação da fé. É um cheiro suave que sobe aos narizes do Senhor, que sobe aos céus. Irmãos, vocês moram para fora aqui. Vocês já viram quando estão os bois tudo são? Chegar um corvo na volta? Sim ou não? Não. O corvo vai na volta quando sente o cheiro de carniça, quando sente o cheiro, o odor, quando sente o cheiro de morte. Se tu cultivar a tua vida em Cristo, o inimigo não vai chegar na tua casa, não vai causar confusão. O inimigo só causa confusão quando o homem dá legalidade e sobe o cheiro do pecado, o cheiro das coisas que desagradam a Deus, e ele sente aquele cheiro e tenta aquelas pessoas para tirar do caminho de Deus, para tirar a paz, para tirar a alegria, porque ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Vamos lutar juntos. Vamos lutar juntos. A responsabilidade é de cada um de nós de atrair a presença de Deus para as nossas vidas, com a nossa fidelidade, acreditando no que nós falamos. Próximo. Ele declara os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que deve andar. Tá? O Senhor então nos ensina o caminho que nós devemos andar, irmãos. Desculpa, eu parei o estudo só para falar dessa palavra que Deus me mostrou aqui nesta noite, tá? Eu não sei o que é, Deus sabe e vocês sabem, entende? Mas é um sinal que Deus está olhando e Ele está vendo e Ele quer ajudar. Amém? O Senhor te colocou tu como soldado de Cristo para tu ter vitória, para tu no dia do galardão tu ter a tua parte do galardão por ter lutado a causa de Cristo. Não é para desistir. Assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o caminho útil, que te guia pelo caminho que deves andar. Vamos andar pelo caminho que Deus tem nos guiado. É o caminho da verdade, é o caminho da santidade, irmão. E a santidade, irmãos, o que é a santidade? A santidade é eu fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Isso é santidade. E eu não fazer, e não falar, e não pensar nas coisas que Deus não quer que eu faça, que eu fale, que eu pense. Tem coisas que tu pensa e que te traz problema. Os pensamentos vão tomando corpo. Tem coisas que tu pensa e quanto mais tu pensa, mais se afasta de Deus. Mais se afasta de Deus. Mas tem coisas que tu pensa e quanto mais tu pensa, mais te aproxima de Deus. Mais te aproxima de Deus. A decisão é nossa. Então, irmãos, Deus nos ensina como que devemos fazer. Vamos dar ouvidos. Próximo. Essa parte ali, irmão, da criança, do menino, já que é dia dos pais, ela é muito importante e eu grifei ela até de... Ali não aparece, mas eu grifei de amarelo por uma coisa muito importante. Para nós pais biológicos e pais espirituais. Educa a criança, Provérbios 22:6, no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Agora eu vou explicar, vocês ouviram, mas com certeza não sei se algum
compreendeu o detalhe disso? Eu penso que não. E não é por mal que eu penso que não, mas eu vou explicar agora se você não compreender. O detalhe está aqui, irmãos. Me dá uma bagueta, irmão. Se não tem, não faz mal. Não faz mal. Eu tenho braço grande aqui. O detalhe, irmão. Ótimo, obrigado. O detalhe, irmão, está aqui, ó. O detalhe está aqui, irmão, ó. Aqui, ó. No caminho que deve andar. Educa a criança no caminho que deve andar. Quer dizer o seguinte: eu tenho que estar no caminho que deve andar. Eu tenho que educar a criança, eu estando no caminho que ela deve andar. Se eu quero que ela viva uma vida cristã, eu tenho que estar vivendo uma vida cristã. Aí sim, ensina a criança no caminho que deve andar. A criança que me vê tratar bem, vê o pai tratar a mãe com respeito, a mãe tratar o pai com respeito, esse é o caminho que deve andar. Ele vai ficar velho e não vai se esquecer daquilo. E os nossos filhos espirituais, ensinar as pessoas no caminho. Nós temos que estar no caminho para nós dar um conselho para alguém. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo depois de moço não se desviará dele. Se a criança vê o respeito, se a criança vê a fidelidade, se a criança vê o trabalho, se a criança vê a verdade, vê o amor, vê os gestos dos pais com amor pela obra de Deus, com amor pelos irmãos, com amor pela família, ela vê depois de velha não vai se desviar disso. Não adianta ensinar a criança o caminho que ela deve andar se eu não faço aquilo. Porque a criança copia, a criança aprende copiando. Que o Senhor nos abençoe, nós pais e avós. Próximo. Vamos ver o próximo. O próximo, irmão, Salmo 22. Salmo do Davi. Lá na frente nós vemos que o Senhor nos ensina o que é útil e o que devemos fazer. E quando nós fazemos o que é útil, o útil, diz assim no Salmo 25:12: qual é o homem que teme o Senhor? Ele ensinará no caminho que deve escolher. O Senhor nos ensina. O Senhor, Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Quando nós tememos ao Senhor. Quando o filho teme o pai, temor no sentido de respeito, no sentido de honra, o pai consegue ensinar aquele filho, certo ou errado? Ele teme, ele está perto, ele dá ouvidos ao que o pai diz. Não, isso aqui tem que se plantar na lua nova. Não, isso aqui tem que fazer assim, tem que primeiro arar a terra, tem que fazer. Ele ouve o que o pai diz, ele dá ouvidos para o que o pai diz, o pai ensina ele. Mas ele tem que querer estar perto do pai. Ele tem que ter prazer em estar perto do pai. Não pode ser aquele filho que o pai tem que estar chamando, fulano, vem aqui, não quer, vem aqui chamando quantas vezes. Ele tem que ter esse prazer. Eu quero chegar no meu pai. E o Senhor vai ensinar o caminho. Então, quando nós temos uma demanda com alguém, um assunto para resolver, ou com um órgão público, ou com um familiar, ou com qualquer pessoa, devemos nos chegar a Deus, devemos orar a Deus, falar com Deus, ouvir Deus, e Ele vai nos orientar o que fazer e como fazer. Que somente a comunhão com Deus, pastora Cláudia, somente a comunhão com Deus, irmão, ela nos faz conhecer o segredo do Senhor. Porque o Salmo 25:14 diz que o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Que lindo isso! O segredo do Senhor não é com todo mundo que vai
vai na igreja. Por isso que tem gente que vai na igreja por ir. Às vezes não teme, não temendo. O Senhor não mostra aliança, o Senhor não faz aliança. Mas o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Existe um segredo no relacionamento com Deus, irmãos. Existe um segredo no relacionamento com Deus. E esse segredo é para aqueles que temem a Deus. Temer a Deus é tu dizer não para ti, para tu defender a causa que é de Deus, para tu dizer sim para Deus. E como a nossa carne, irmão Jorge, briga com o nosso espírito, se nós não dissermos muitas vezes não para nós não vamos conseguir dizer sim para Deus. Enquanto eu olhar porque eu tenho razão, porque eu estou ficando muito pequeno, eu não estou olhando para Deus. Mas quando eu olhar para Deus, eu vou enxergar só Ele. As outras coisas tudo passam a ser pequenas diante da presença de Deus. Eu aprendi, vi no negocinho de internet até uma comparação que eu gosto de fazer quando eu prego. Aquele pai que a criança perguntou para ele: pai, que tamanho é um avião? E o pai disse: está passando lá em cima. O moleque olhou, a criança olhou, viu aquele aviãozinho. Que legal, parece um risco, né pai? Parece um risco. Aí outro dia o pai foi com o filho no aeroporto, aí viu aquele avião para 500 pessoas, no troço louco de grande. E disse: pai, mas isso é um avião, mas como é grande, né? É grande. Mas como é que lá em cima é tão pequeno? Meu filho, o tamanho do avião depende da distância que tu estás dele. O tamanho do avião depende da distância que tu estás dele. Qual é o tamanho de Deus? O tamanho de Deus depende da distância que nós estamos de Deus. Se eu estiver longe de Deus, Deus é muito pequeno para mim. Se eu estiver perto de Deus, Deus é grande. O problema reside em uma coisa. Para eu ver um avião pequeno, quantos de vocês já viram um avião pequeno, um avião passar no céu? Levanta a mão, só quero ver, quantos já viram um avião passando no céu? Todo mundo, né? Agora, quantos já viram um avião de verdade, um avião grande de verdade, assim, olhando de pertinho? Tem alguém que viu? Menos pessoas, né? Poucas pessoas já, olha só. Por que isso? Agora pergunta: quantas pessoas já ouviram de Deus? E quantas pessoas já acreditaram em Deus? Há muitas. Agora pergunta: quantas pessoas já tiveram intimidade com Deus, de maneira de que eu esteja com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com muita saúde ou com pouca saúde, tenha alegria sabendo que o seu Redentor vive? Aí muda. A questão é, irmão, que para nós ver um avião de longe, não precisa sair do meu conforto. Eu posso ficar sentado aqui, eu posso abrir essa porta e olhar para cima e eu vejo um avião lá em cima. Eu não tenho que mudar de vida para ver um avião pequeno. Mas para ver um avião grande, tu tem que deixar o teu lugar, tem que ir lá no aeroporto, tem que ir onde está. Tu precisa deixar o teu conforto para tu ver um avião grande. Tu tem que querer ver um avião grande. E ninguém vai querer ver um avião simplesmente para ele: olha, o avião é bonito, o avião, né? Ninguém faz isso. Tu quer ver um avião quando tu quer fazer uma viagem. E se nós queremos fazer a viagem da vida eterna, nós precisamos ver esse avião Deus de perto. Nós precisamos enxergar de perto, irmãos. Mas temos que desejar fazer a viagem. Porque se eu desejar ir na Europa, irmão, se tu quer ir conhecer Israel, se alguém dizer assim: meu sonho é conhecer Israel, tu só pode ir de avião. Não tem outro jeito de tu ir. Se eu quero a vida eterna, é só por meio de Deus. Não tem outro jeito de ir, a não ser por Jesus. Glória a Deus. Então eu tenho que querer conhecer Jesus de perto. Mas para eu conhecer Jesus de perto, eu tenho que sair do meu local de conforto. Eu tenho que ir até Jesus espiritualmente. Eu tenho que deixar coisinhas de titi, papapá de lado e focar em Jesus. E Ele vai me mostrar a sua aliança. A aliança de me fazer sentir querido por Deus.
aliança de me fazer me sentir seguro com Deus. Mas aí, os próximos slides que eu passar, irmãos, é para nos trazer uma esperança. Porque tinha alguém muito antes de nós que pensava essas coisas que eu estou dizendo, e que um dia desejou conhecer o avião de perto, que um dia desejou fazer a viagem. E quando ele desejou isso, Salmo 25:15, Davi disse: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. O Davi tinha uma consciência que existia uma rede preparada para os seus pés. Eu sei que tem rede preparada, que se eu não cuidar, tem perigo. Você sabe que tem rede preparada para os seus pés também. Mas Davi disse: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Que os nossos olhos estejam continuamente no Senhor, porque Ele pode tirar os nossos pés da rede. Jovens da igreja, estejam os olhos de vocês continuamente no Senhor, para que o Senhor possa tirar os seus pés da rede. Em nome de Jesus. E como tem rede preparada para os jovens, irmãos, mas o Senhor nos livra delas, pode mudar. E o Davi continuou a oração dele e disse assim para Deus: olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Jovem, vocês aqui são todos da igreja, mas um jovem que não é da igreja, um jovem que tem seu convívio com as pessoas que não conhecem a Jesus, tem seu relacionamento com pessoas, com outros jovens que não conhecem a Jesus. Quando esse jovem começa a ouvir a palavra de Deus, ele se sente às vezes meio que aflito, meio que solitário, porque aqueles outros jovens já não estão muito procurando ele, porque ele já não concorda com a forma errada de vida. E o Davi disse: olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Quando nos sentirmos solitários e aflitos, podemos clamar a misericórdia do Senhor e vamos seguir adiante. Continuou Davi: as ânsias do meu coração se têm multiplicado. Veja bem, alguém que estava olhando para Deus, alguém que já estava buscando a presença de Deus, mas mesmo assim, as ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. O Davi estava buscando entender por que ele estava naquela situação. Ele estava buscando entender por que ele acreditava em Deus, por que ele queria chamar a atenção de Deus e por que ele estava sempre em apertos. Até que ele conseguiu entender. No próximo slide nós vamos ver por que ele estava em aperto. Por que nós, muitas vezes, mesmo buscando a Deus, mesmo vindo na igreja, por que nós às vezes estamos permanecemos em apertos? Por causa disso aqui, Salmo 25:18. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Amém? Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Os nossos pecados, a Bíblia diz que faz separação entre nós e Deus. E às vezes, não importa os anos que nós temos de crente, nós temos pecadinhos de estimação que a gente não larga deles, parece que carrega embaixo do braço, e eles impedem a comunhão perfeita com Deus, eles impedem de nós conhecer os segredos de Deus, eles impedem de nós termos aquela confiança absoluta no Senhor. E eles nos deixam dúvidas quanto à existência de Deus. Eles nos deixam dúvida quanto à verdade do que eu estou falando. Isso é verdade? Isso não é verdade? Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, irmãos.
Então nós precisamos cuidar. A nossa igreja aqui, igreja da última hora, Deus é fiel. Aconteceu uma coisa lá no Egito que está acontecendo nos dias de hoje. E eu vou explicar com calma para os irmãos. A gente não percebe, mas quando eu falar, os irmãos vão lembrar. Entendo que vão entender. No livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 13, mais precisamente. Mas no livro de Êxodo trata, irmão, quando Deus preparou o povo para sair do Egito. Deus preparou o povo para sair do Egito. Deus mandou todas as pragas lá no Egito e o pessoal, o faraó não obedecia para que deixasse o povo ir servir a Deus. E aí Deus então pegou e fez lá a questão da morte lá dos primogênitos. E Deus falou assim para o povo de Israel: olha, essa noite vocês vão sair do Egito, o Senhor vai tirar vocês do Egito. Vocês cingem os lombos. Cingir os lombos é pegar a vestida aqui, a maraca, para poder caminhar ligeiro, né? Vocês preparam o cordeiro, esse cordeiro simbolizava Jesus, e colocam o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque o anjo da morte vai passar essa noite e vai matar todos os primogênitos que tiveram no Egito, dos homens e dos animais. Mas na casa que o anjo passar e que eu enxergar o sangue dos umbrais da porta, o sangue do cordeiro, ali o anjo não vai matar ninguém, ali o anjo não vai passar. Está escrito que aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Vocês notam que a terra está sendo ferida hoje? Vocês notam lá fora as desavenças, os problemas que tem praticamente em cada família, em cada comunidade, em cada coisa? Prestem atenção. Por isso que o povo de Deus precisa, irmãos, levar muito a sério a palavra de Deus, buscar uma comunhão profícua com Deus, e tem que manter o sinal. O sangue era o sinal do cordeiro, era o sinal de Jesus. Aquilo era o sinal da presença de Jesus naquela casa. Qual é o sinal da presença de Jesus nas nossas casas hoje? Quando os demônios estão passando aquela lugar querendo levar tristeza para alguém, querendo levar fofoca para outro, querendo levar reclamação para outro, querendo levar pecado para outro, o que ele enxerga na tua casa de sinal que Jesus está na tua casa? O que ele enxerga na minha casa como sinal do sangue de Jesus para impedir que o mal entre na minha casa? O que ele enxerga? Será que em muitas casas ele não enxerga a obra dele mesmo com discussão, com briga, com reclamação, com pecado? É promessa de Deus. Onde tiver o sinal do cordeiro ali, essas pragas que vai para o Egito não vai para vocês. Não vai ir os filhos de vocês para a droga, para o mundo das drogas, porque tem o sangue do cordeiro na tua casa. Não vão ir contendas, porque tem o sangue do cordeiro na tua casa. Não vai ir murmuração, porque tem o sangue do cordeiro na tua casa. E onde tem a presença de Deus, tem louvor a Deus. Onde tem a presença de Deus, tem engrandecimento do nome de Deus. Onde tem a presença de Deus, tem gratidão a Deus. E essas coisas são um cheiro suave. E o corvo do inimigo não gosta de cheiro suave. Ele fica longe do povo cristão. Mas é preciso nós desejar fazer essa viagem um dia para a vida eterna. É preciso desejar a vida eterna e saber que a vida eterna, irmão Juarez, é só por meio de Jesus. Aí eu vou enxergar esse avião grande, eu
Eu vou enxergar esse Jesus grande na minha vida. E Ele vai dar bênção para todos nós. Em nome de Jesus. Eu quero convidar agora os irmãos que fazem parte do trabalho da igreja, diácono, músico, diaconisa, quem canta. Eu quero convidar esse exército que faz parte do trabalho de Deus. Esse exército que um dia se fardou. Esse exército que um dia vestiu a botina. Que um dia cingiu os lombos. Que um dia botou a couraça. Que um dia pegou o escudo da fé. Que um dia botou o capacete do Evangelho. E juntamente, lá atrás, quem sabe com o pastor João ainda, quem sabe já com a pastora Cláudia, desempenhou, pegou a espada do Espírito para lutar pelo Evangelho. Eu quero que os irmãos, gostaria que os irmãos viessem aqui. Tá? Gostaria que os irmãos viessem aqui, ficassem de mão aqui e a pastora no meio deles. E nós vamos orar. E nós vamos orar ao Senhor. Pedir que o Senhor fortaleça esses soldados. Glória a Deus. Oh, Deus querido. O Senhor é o mesmo ontem. Passa a volta aqui de vontade aqui, cara. Vocês. Fiquem no meio, tá? No meio, pode ficar também, fiquem no meio. E aí nós vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e santo, eis, Pai, a tua serva. Vai junto com ela, tu é casal, vocês são dois numa cara. Pai querido, eis aí os seus servos. Ao Senhor cumpriu escolhê-los para levar como liderança espiritual, lutar contra as hostes espirituais da maldade neste lugar, nesta localidade. E eis aqui, Deus querido, cada soldado, Pai, que aceitando o seu chamado, decidiu lutar junto com eles. Decidiu desembainhar sua espada, Senhor. Decidiu, meu Deus querido, fazer a obra do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor abençoe cada um, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Aleluia. E que possam, Pai, de novo, Pai, se frouxou a couraça da justiça, que aperte. Se frouxou o cinto da verdade, que aperte. Se escapou o capacete, a botina da pregação do Evangelho, meu Pai, que botem de novo, que causa os pés de novo na pregação do Evangelho. Pai querido, se o capacete de algum está comprometido, Pai, que fortifique o capacete da salvação, Senhor. E que sejam todos soldados bem preparados, Senhor, para ajudar os seus servos, Senhor, na luta espiritual contra os demônios, contra a força do mal. Para que chegue um dia, Senhor, da salvação eterna, Pai, e possa haver galardão, e possa haver almas salvas, e possa, Pai querido, eles verem que não foi em vão que lutaram. Eu peço que o Senhor os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Capacite cada um a se santificar, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Pai querido, que o Senhor seja uma verdade na vida de cada um deles, que todos possam ver o Senhor grande, que todos possam, Pai, conhecer os seus segredos, que todos possam, Pai querido, anunciar o seu Evangelho com autoridade e que recebam dons espirituais, Senhor, em nome de Jesus, conforme a necessidade da sua igreja. Esta é a minha oração, Pai. E eu oro agora, Pai, pela pastora Cláudia, pelo seu esposo, Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor corrija tudo que tem que corrigir no coração e na mente de todo o seu povo, meu Deus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fortifique, Pai. Que o Senhor possa mostrar o seu carinho, Senhor, mostrar a sua aprovação, mostrar que o Senhor acredita, Senhor, e mostrar, Pai, que o Senhor é com eles. E que em nome de Jesus, esse lugar será vitória, Senhor. E um dia, Pai querido, um dia, Senhor, todos que aqui trabalham para o Senhor possam receber sua recompensa, possam receber seu galardão. Muito obrigado, Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, cuide dos equipamentos de defesa de vocês.
Se uma coisa não sentir bem, vocês podem imaginar, opa, será que está frouxa a minha botina? Opa, será que o capacete quer sair da cabeça? Eu sou um salvo, eu tenho que andar por esse lado. E assim Deus vai abençoar a todos. Amém? Muito obrigado por ter estado com vocês nesse momento. Glória a Deus. E o que eu disse foi verdade. Eu ouvi o que eu falei para vocês. Então, se eu ouvi o que eu falei para vocês, é certo que a bênção ela vem. Eu só vou falar de uma coisinha bem ligeirinha aqui, para ter um exemplo. Quando o Josué lutou lá com os midianitas, lá, os filisteus, com o pessoal inimigo do povo de Deus, eram as amalequitas, se não me engano, dessa luta. O Josué, às vezes, ele lutava, mas o poder é da oração. O poder não é da força, o poder está na oração. A conquista não foi pela bravura do Josué, a conquista foi pela oração do Moisés. Essa aqui é o Moisés de vocês. Ela cansa às vezes, quando ela vê, às vezes, o exército inimigo avançando. E o exército inimigo às vezes avança, irmão. Avançava lá quando Josué lutava, às vezes avança. Aí quando Moisés orava, o exército inimigo perdia e o exército de Israel ganhava. Quando Moisés cansava, as mãos baixavam, o exército inimigo vencia. Mas aí estava junto com Moisés lá, Caleb e... eu não me lembro agora qual é o outro. Josué e Caleb, desculpa. Aí o Josué e Caleb, cada um segurava uma mão do Moisés e o Moisés conseguia manter as mãos em pé. Para a pastora Cláudia manter as mãos em pé, orando, repreendendo demônio, enfrentando toda a força que vai contra o povo de Deus, é preciso ter gente orando por ela em casa. E orando, nunca julgando, orando por eles. Para que o Senhor possa abençoar, irmão. Aí todos vocês vão ser vitoriosos. Servo dos bois vai ser vitorioso em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Deus é maravilhoso. Ele nos surpreende nas suas obras, nos seus planos. Às vezes a gente traça planos, mas esses não são os nossos. Os que são confirmados são os do Senhor. Amém? Eu vou fazer aqui primeiro a consagração das ofertas e dízimos. Nós vamos fazer essa parte primeiro e logo após, então, nós vamos estar fazendo algo especial aqui neste culto dessa noite. A igreja estende as mãos para o altar. Pai querido, maravilhoso, oramos e consagramos ao Senhor dízimos, ofertas, o que veio para o altar nessa noite. Te louvando e bendizendo pelo sustento da tua obra e pelos teus olhos, Pai, que tudo contempla e sabe, Pai, tudo aquilo que a tua obra precisa neste lugar. Nós te agradecemos de coração o cuidado que tu tens tido. E agora, Pai, o que veio para o altar, já consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a